Amém, glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Nesse dia tão bonito, né? Hoje não está nem chovendo, né? Está um dia claro, bonito, friozinho, né? Para a gente que é do Brasil, né? Mas está muito agradável. Mais uma vez, é uma alegria estar aqui nessa manhã, para juntos nós louvarmos e agradecermos o nome do Senhor. É sempre um privilégio quando nós podemos estar na casa do Senhor. Não tem melhor lugar, né, do que esse, né? E quantos não estavam aqui ontem? Temos um grupo que não estava aqui ontem, então, bem rapidamente, eu vou apresentar aqui os nossos materiais. Esse aqui é o meu primeiro livro, que, como vocês que estavam aqui ontem já ouviram, Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha. Foi um tema que Deus me deu. A gente trabalha com família, ministerialmente, na igreja, há muitos anos. Um pouquinho da nossa trajetória. Eu sou filha de pastor, minha família toda ministerial, minhas irmãs são esposas de pastores, sobrinhos, é uma grande família criada na igreja e todo mundo trabalhando. Meu pai era implantador de igrejas, mais de 20. Na verdade, eu sempre digo que desde criança eu sou missionária, porque eu me lembro que quando nós somos em 4 irmãs, e todo domingo de manhã, assim, minha mãe acordava mais cedo e ela fazia 3 panelas de comida. Vocês vão entender agora. Era arroz, galinha e macarrão. Então, ela fazia aquelas 3 panelas, embrulhava. Meu pai tinha aqueles carros antigos, Ford 29, chamado de Calhambeque, né? Só a turma aqui de 1900 Noé vai lembrar, né? Então, todo domingo de manhã, minha mãe colocava aquelas panelas de comida no carro, e aí ele saía para algum lugar onde não tivesse igreja. Então, nós morávamos em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Tem alguém aqui do Espírito Santo, gente? Tem uma ali, né? E ali ia para aquelas cidadezinhas, né, bem pequenas, as redondezas, e ele chegava, a minha mãe tocava 2 instrumentos, violão e acordeon, e tirava o banquinho, ela sentava, e ela começava a cantar, e nós cantávamos juntos. Eu sempre brinco que o povo do local olhava assim, né, curiosos, chegou a família Buscapé, né? Porque aí nós começávamos a cantar, o povo juntava, porque chamava atenção, gente. Geralmente, meu pai parava perto de algum lugar, como uma escola, alguma coisa assim. E depois que o povo juntava, ele começava a pregar. E ali ele ia fazendo isso naquele mesmo lugar durante um tempo, até a igreja se estabelecer naquele lugar. E depois que se estabelecia, ele dava assistência até a igreja se estruturar com uma família ministerial. E depois que a igreja estava estruturada, aí ele ia para outro lugar, abrir outra igreja. Então, nós crescemos assim. A obra de Deus, o reino de Deus, sempre foi o mais importante na nossa vida. Minha mãe era aquela mulher de oração. Ela liderava e dirigia o círculo de oração, a Assembleia de Deus. Aqui o povo da Assembleia conhece muito bem as irmãs do coque, não é? Do círculo de oração, era assim, naquele tempo, e nós crescemos assim. E meu esposo é pastor, eu também sou ordenada e consagrada pastora, e nós liderando. Primeiro, nós lideramos jovens da igreja durante 15 anos. Foi onde os nossos filhos cresceram. Nós temos 2 filhos, nós temos 5 netos, e nós temos 3 filhos que nós consideramos do coração, que foram pessoas que moraram na nossa casa, que só saíram casadas.
que a gente pôde acolher, né, todos os 3 órfãos, e todos os 3 Deus levou em determinado tempo para a nossa casa. Quando eles chegaram na nossa casa, e aí inclusive, era filho de um pastor que faleceu com um infarto, com 40 e poucos anos, e a esposa ficou sem nenhuma condição de criar seus filhos. Os filhos foram espalhados pela casa dos tios. E aí, um irmão, um pastor, amigo do meu pai, falou, olha, tem esse menino lá, está numa casa, ele está sendo muito maltratado. Aí, meu pai, ele tinha um coração enorme, vamos lá para casa. Aí, ele comentou com a gente, Celso, tem um rapazinho, um adolescentezinho, acho que ele tinha uns 10, 12 anos, e que eu chamei para ir lá para casa. Aí, Celso falou, não, traz lá para casa, porque a gente tinha os 2 meninos, então, era mais um que ia estar ali junto com os nossos meninos. Hoje ele é uma bênção, ele mora aqui nos Estados Unidos há muitos anos, morou algum tempo em Boston, agora ele mora na Flórida, e foi criado junto com a gente, tocava também instrumento, e foi uma bênção nas mãos do Senhor, e tem sido sempre. Casado, tem uma filha. Então, essa é a nossa trajetória, nós cuidamos dos jovens há mais de 15 anos. Depois os jovens casaram, eu falei, não, então agora nós vamos cuidar dos casados, não é? Dos jovens casais, e aí nós começamos a cuidar dos jovens casais da igreja, e isso durou toda a nossa vida até hoje. Nosso ministério mais focado é família. E como entrou a área emocional, a cura da alma? Pela cura da família. Por quê? Porque nós entendemos que tudo acontece na família. A estrutura básica é a família. Então, como eu escuto pessoas há mais de 30 anos em consultório, eu sou psicanalista, terapeuta familiar, e trabalhei muitos anos também com treinamento empresarial. Eu fui gerente da Caixa Econômica Federal 20 anos, depois dei mais uns 10, 15 anos, treinamentos no Sebrae e outros órgãos, e depois a gente tem até hoje uma empresa de consultoria e treinamento, mas já há algum tempo que o nosso foco tem sido só trabalhar para o reino de Deus. Os cursos que hoje eu tenho dado são cursos com embasamento bíblico, tanto para liderança, quanto para conselheiros, porque eu penso que toda igreja, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, precisam ter pessoas preparadas para acolher outras, para escutar, para poder ajudar essas pessoas a encontrarem as respostas que precisam na palavra de Deus. Mas esse conhecimento da alma e da estrutura familiar é muito necessário. E foi por isso que eu escrevi esse livro, porque escutando pessoas, todas as vezes que íamos percorrer o caminho e a história da pessoa, onde tinha começado aquela dor que nem sempre era física, mas que muitas vezes também ia para o corpo, porque o corpo é o depositário das questões mal resolvidas da alma. Então, foi através desse trabalho, eu escrevi minha tese de doutorado nesse assunto, família, funções e questões, e aí a universidade falou assim, nossa, publica isso como um livro. Eu falei, eu não quero publicar um livro secular, já tem muita coisa aí para ajudar as pessoas. Eu quero um livro com fundamentos bíblicos, porque na palavra de Deus tem as respostas que nós precisamos. Então, associando o meu conhecimento, a gente fez teologia, e tanto eu quanto o Celso, porque para mim, o melhor curso que eu já fiz, gente, eu já fiz muitos cursos. Aliás, eu estudo a vida inteira, eu gosto muito de estudar. Mas a teologia foi que me deu a fundamentação para poder escutar lá fora qualquer coisa nos cursos que eu fazia e perguntar para o Senhor, isso tem validade bíblica? E eu me lembro, quando eu ouvi os primeiros cursos de neurociência, falando de 21 dias, e eu estava dirigindo o carro na volta do curso, e falei, Senhor, isso tem validade bíblica, isso tem fundamentação, isso vem do Senhor. E aí, quando eu cheguei em casa, já fui direto procurar, porque veio na minha mente Daniel, né? E eu fui lá para Daniel 9 e 10, no capítulo 10, disse, no 21º dia, o anjo veio para trazer a resposta para Daniel. Falei, então, está aqui a fundamentação bíblica para isso. E, através disso, Deus me deu uma prática terapêutica
que eu aprendi com o Senhor. Eu creio que aqui todo mundo conhece palavras proféticas, né? Então, eu recebi uma palavra e a pessoa não conhecia essa pessoa, foi para o telefone. Ela falou assim, o Senhor manda te dizer que Ele te deu uma técnica que não é de livros, não é dos homens e nem é sua, é dele, pode usar. E aí eu comecei a ensinar para todo mundo, porque eu já usava muito no particular, muito no privado, porque eu não tinha um embasamento científico para tornar isso público. Então, como profissional, eu tinha que ter muito cuidado com a ética profissional. E ali, a partir daquilo ali, eu falei, então, agora eu tenho a validação científica e tenho especialmente o que o Senhor falou. Então, eu vou usar. E como pessoas têm sido curadas a partir disso. A gente tem uma plataforma, chama Family Class, uma plataforma que Deus nos orientou para colocar esses cursos. Porque, gente, eu tenho 73 anos, meu esposo tem 77, vai fazer 78. Nós estamos numa fase da nossa vida, com tantas experiências que tivemos ao longo desses anos, que nós temos que ensinar tudo que o Senhor nos ensinou. É um conjunto de conhecimentos e experiências que nós fomos agregando ao longo dos anos, que foi o Senhor que foi nos dando. Os tesouros ocultos da sabedoria de Deus, e eu contei na mentoria que a pastora Alessandra estava, um dia lendo Provérbios, eu estava ali no capítulo 2 de Provérbios, fazendo um devocional em Provérbios, e quando ali a palavra nos diz dos tesouros ocultos da sabedoria de Deus, naquele momento eu parei e falei com o Senhor, Senhor, eu quero ser caçadora dos tesouros ocultos da tua sabedoria. Me mostra, me ensina. Então, cada vez que eu lia um texto, eu parava ali, Senhor, o que isso quer dizer aqui? Espírito Santo de Deus, traz a revelação. E é assim que eu leio a Bíblia. É assim que eu busco. Porque o Senhor tem tudo para nos ensinar. A Bíblia é o manual do Criador. Então, tudo que a gente precisa tem. E aí eu comecei a trabalhar e o Senhor me deu esse livro, gente. Eu falo da estrutura psíquica da família. Eu tenho os cursos na plataforma. Tem um curso chamado Prevaleça sobre os conflitos e desafios da vida. Prevaleça sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre as emoções tóxicas e sobre as famílias psicossomáticas. Você pode ter vindo de uma família que pode ter te adoecido, na alma, principalmente, mas você não precisa construir a sua família com aquilo que vem lá da sua família de origem, porque Deus te inseriu numa nova família, a família dele, e Ele é o nosso Pai, e Ele faz com que o órfão habite em família, e Ele se revela como Pai, e Ele tem amor de Pai, mas também tem amor de mãe para nós, porque o Espírito Santo é consolador, o Espírito Santo nos acolhe. Então, é um livro, um manual para todos que querem entender um pouco mais desses assuntos. A turminha que vai casar, por favor, leia, porque é muito importante para vocês lerem, né? Esse é o Família, Lugar de Refúgio ao Campo de Batalha, tem resumos, reflexões, exercícios práticos através do QR Code. Esse livro se tornou, ano passado, best-seller. Está aqui como best-seller. A editora até mudou a capa. Por que ele se tornou best-seller? Porque ele foi muito lido e estudado. Muitas igrejas no Brasil faziam grupos de estudos, estudando, e foi, inclusive, manual para complementar a revista da Escola Dominical. Isso é revista falando sobre família, então era o livro que acompanhava a revista. E aí ele se tornou o best-seller. E foi o Senhor que me deu esse conteúdo que aqui está. O Enigmas da Alma, que já acabou, alguns ficaram em Boston, que uma pastora que trouxe do Brasil para mim. Mas você tem, Alessandra, o Enigmas da Alma? A capa, né? Eu também tenho um slide, esqueci de passar. Mas o Enigmas da Alma, depois ele vai conseguir achar aí,
É um livro bem consistente. Quem não gosta de ler tem preguiça, gente, porque tem 300 e poucas páginas. Mas é um livro que eu leio. Está ali, ó. Tá vendo vários olhares? Enigmas da alma. Uma decifração à luz da palavra de Deus. Depois, se vocês quiserem, vocês falam com a pastora Alessandra, que ela vai vir com a Micheline, que ela vai vir do Brasil, ela pode trazer um pouco para cá. E esse livro, o Senhor foi me dando todo o discernimento para escrever esse livro. Inclusive, eu trabalho com alguns heróis da fé, fazendo uma análise psicológica deles. Então, está muito interessante. Tem um capítulo que eu ensino passo a passo para a gente trabalhar as questões da alma. Então, ficou um livro bem consistente de estudo também, que o Senhor me deu, e eu falo muitas coisas também, como a família construtora de memoriais. Eu falo daquela tristeza que vem em muita gente no final do dia. Não sei se você já passou por isso. Uma certa melancolia. Chega no final do dia, dá uma tristeza, você não sabe nem por quê, nem por quem. Por que eu estou assim, gente? Não é? Não tem nada, está tudo certo. O que aconteceu? Eu creio que nós trazemos marcado no nosso DNA o sentimento da perda da viração do dia. Lá de Gênesis 3. Porque nada preenche. Nada preenche. Aquele jardim perdido. Eu digo nesse livro que todos nós andamos em busca do jardim perdido. Mas aí, Isaías, o profeta messiânico, diz: e serás como um jardim regado, cujas águas jamais faltam. Então, o Senhor, através do Espírito Santo, isso se cumpre em Jesus, traz esse jardim regado para dentro da nossa alma, pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. E aquele jardim perdido, que foi interditado, para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida, tem uma promessa, lá em Apocalipse: ao vencedor dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do jardim. Do jardim viemos, ao jardim voltaremos. Cultive o seu jardim com a presença do Espírito Santo, porque nada nesse mundo, nem pessoas, nem coisas, nem emprego, nem dinheiro, nada vai preencher a necessidade que o ser humano tem, a falta que ele sente, os sentimentos negativos que às vezes vêm na alma, senão o Senhor. Só Ele pode preencher. Então, está aí o terceiro livro, Somos Ouro, porque eu e o Celso fizemos 50 anos de casados, e nós resolvemos aqui fazer um livro específico sobre a aliança conjugal e a longevidade do casamento. Gente, divórcio só aumenta. Antigamente, a gente via isso mais longe. Hoje, não. Hoje está nas nossas famílias, nas nossas igrejas. É uma realidade. Por quê? Porque no sofrimento que muitas vezes as pessoas carregam da família de origem, já vem de famílias esfaceladas e levam o casamento, muitas vezes não há mais a disposição de trabalhar o relacionamento. Só que eu falei aqui ontem, família é um território dos céus na terra, com a responsabilidade de implantar a cultura do reino e de fazer a transmissão geracional dos princípios de Deus para a nossa descendência. Isso é família. Família é uma representação do reino de Deus aqui na terra. Então, quando Jesus chegou aqui, ele diz: é chegado a vós o reino dos céus. E ele instituiu uma família aqui. Então, nós somos essa representação. E a gente tem que viver essa verdade nas nossas vidas. Então, aqui nós escrevemos sobre isso, família construtora de memoriais, quais são os passos fundamentais para a gente manter um casamento, como que a gente trabalha isso. Tem o poder da escolha, aí para os jovens que vão casar, né? Por que a gente escolhe esse, não aquele? O que faz com que a gente goste desse, não é? Tem razões. Então, aqui tem tudo isso. E o mais legal que ficou desse livro, que ele ficou bem interativo, é porque Celso é um poeta, viu, gente? Ele tem inspirações, escreve poesias, e as suas poesias viram canções. Então, ao final de cada capítulo, tem exercícios práticos,
tem a poesia e tem um QR Code para você ouvir nas plataformas digitais as músicas, as canções dele. Ele tem 3 álbuns: Celebrando a Vida, de adoração e louvor, Fé e Razão, Minha Fé é bem mais forte que a razão, e tem um especial para nós, que é Românticas Cristãs. Porque o povo de Deus, que está conectado à fonte do amor, que é Deus, e Deus é amor, nós precisamos ser um povo romântico, de famílias que expressam amor. Então, ele vai cantar uma das suas canções agora, louvar o Senhor, com a canção A Excelência do Amor. Por isso que era agora. A excelência do amor. Quero saudá-los com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém mesmo? Agora nós estamos na Assembleia, né? Quando Deus me inspirou para compor essas canções, eu sempre pedi ao Senhor louvor e adoração. A vida toda fazendo para Jesus, né? E depois, a gente estava para fazer o aniversário, como ele contou, do nosso casamento. E um dia eu cheguei na minha saleta lá e joelhei e comecei a pedir o papai. Aí ele mandou o livro todo, né? E graças a Deus. E essa canção, eu pensava, como é que eu falo? Aí Deus só conta só a sua história de casamento. Pronto. Aí Deus, em menos de 20 dias, ele deu todas. Vamos louvar o Senhor com essa música. Quando existe amor, haverá perdão. Se existe o perdão, haverá a paz. Quando existe a paz, reinará a alegria e tudo se transformará na mais linda melodia. Quando existe amor, haverá perdão. É verdade. Se existe o perdão, haverá paz. Quando existe a paz, reinará a alegria e tudo se transformará na mais linda melodia que nasce da mais pura alma, do fundo de um coração que guarda boas lembranças e canta uma nobre canção que flui do trono de Deus com eternos acordes de amor e da paz. Louvado seja Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho do jeito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Esta realmente é a mais linda história de amor. Quando existe amor, haverá perdão. Se existe o perdão, haverá paz. Quando existe a paz, reinará a alegria e tudo se transformará na mais linda melodia que nasce da mais pura alma, do fundo de um coração que guarda boas lembranças e canta uma nobre canção que flui do trono de Deus com eternos acordes de amor e da paz que nasce da mais pura alma, do fundo de um coração que guarda boas lembranças e canta uma nobre canção
que flui do trono de Deus, com eternos acordes de amor e da paz. Deus abençoe. Amém. Isso é para inspirar os maridos, hein, gente? O céu eleva aí o patamar. Quero pedir o pessoal da mídia para colocar Marcos 5 na tela, a partir do versículo 21. Marcos 5. Foi o texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa manhã. Nós vamos, nesse tempo que nos resta, refletir sobre esse texto. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Vai passando. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, até o 34, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Volta no 34. É só. E ser curada deste teu mal. Filha, a tua fé te salvou. Pai, essa é a tua palavra que tem poder, que a unção vem do Senhor, e nós estamos aqui para receber o que o Senhor tem para nós nesta manhã, Pai. Como vasos de barro que somos, cheios de imperfeições, mas é o Senhor que fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse é um texto muito conhecido, né? Todo mundo conhece. Está registrado em Mateus, Marcos e Lucas, e eu escolhi o relato de Marcos para nós refletirmos. No meu livro Enigmas da Alma, eu escrevi um capítulo com esse título, A Família e seu papel na construção dos enigmas da alma. E, na sequência, eu escrevo sobre a transmissão geracional e uso esse texto para falar da transmissão geracional, porque esse é um texto que nós vamos ver que tem 3 milagres e que está muito focado na questão familiar, porque Jairo era um pai de família que estava com uma filha à morte, não é? É um texto que a gente começa a ver as adversidades entrando em uma família, dos desafios humanos que lançam muitas vezes os seres humanos na angústia, no sentimento de desamparo, de não saber muitas vezes o que fazer, com adoecimentos visíveis no corpo, porque aquela menina estava com adoecimento visível, né? Ela estava à morte, que denunciava as angústias da alma, porque aquela mulher, além de ter um adoecimento que não estava visível, porque era um fluxo de sangue, mas aquela mulher vai buscar Jesus, porque ela tinha, além daquele adoecimento, ela também era uma mulher discriminada. Então, havia um adoecimento na alma. Muitas vezes, a nossa concepção de milagres fica restrita aos limites dos nossos
da nossa racionalidade. Então, quando alguém tem uma doença, a gente fala assim, nossa, um câncer, nossa, um AVC, um problema do coração. E aí todo mundo se une para orar, não é isso? Porque é uma doença que às vezes tem até o estigma da morte, como tinha a filha de Jairo. Então a gente junta para orar, porque nós cremos que temos um Deus que ele, segundo a sua vontade, ele pode curar. Então, nesse texto aqui, isso nos traz, vem muito forte, porque no ministério de Jesus era o que Jesus mais fazia, era curar, era libertar, era salvar. Então, não só das doenças físicas, mas muitas vezes, antes de tratar da doença física, Deus tratava da doença da alma e do espírito. Para aquele paralítico que desceu perdoado são os seus pecados. Tratou primeiro do espírito, para depois curar a paralisia dele. Para o paralítico do tanque de Betesda, ele curou primeiro a alma, porque, na verdade, a alma daquele homem estava também paralisada. Porque Jesus só perguntou para ele, quer ser curado? Ora, alguém que tinha 38 anos ali naquele tanque, o que ele poderia responder? Claro que quero. Mas não foi isso que ele respondeu. Ele diz, não tem quem me coloque no tanque. Então, na verdade, ele não respondeu ali o desejo do seu coração, mas uma justificativa diante de Jesus daquilo que estava acontecendo dentro dele. Já um desânimo, já uma descrença, já uma resignação pela condição que ele vivia. Então, quando nós começamos a olhar como Jesus operava milagres, fora aquele cego que Jesus pega, cospe no chão, faz lodo, manda ele se lavar no tanque, né? Então, eram formas diferentes. Jesus não tinha padrão para curar ninguém. Era segundo aquilo que ele sabia que precisava curar dentro daquela pessoa. Porque muitas vezes precisava curar o desânimo, então a pessoa tinha que ser perseverante, persistente. Aí ele tinha que ir ao tanque se lavar, o cego. Então, o Senhor fazia muitas coisas, e às vezes ele simplesmente falava, queres ver? Veja. Então, era de diversas formas, né? Então, nós oramos por milagres em muitas situações. Mas, muitas vezes, quando nós não estamos vendo a causa real do adoecimento, por exemplo, na família, uma família em conflito, uma família que pensa que não tem mais jeito, que não tem mais esperança, muitas vezes, pelas situações adversas vividas, é mais fácil tomar uma decisão humana do que orar por um milagre. Por quê? Porque muitas vezes a gente não está vendo ali o que está acontecendo dentro da pessoa. Mas, nesse texto aqui, nós vamos, na leitura desse texto, Jesus estava ensinando alguns princípios do reino, não é? Ele chega ali, começa a ensinar, e os seus discípulos estavam ali aprendendo, quando chega Jairo, o chefe da sinagoga, suplicando por sua única filha, que tinha 12 anos e que estava à morte. Jesus imediatamente atendeu. Imediatamente. Vamos lá para a sua casa. Atendeu o seu pedido e acompanhou para ir à sua casa, e uma multidão o seguia e o apertava. Todo mundo estava ali acompanhando Jesus. Então, ele não estava andando folgadamente. Tinha gente esbarrando em Jesus o tempo todo, né? No meio dessa multidão, uma mulher, como diz o texto, com fluxo de sangue há muito tempo, que já gastara tudo que ela tinha, ela ali vai e toca em Jesus. Gente, eu não creio nem que ela tocou com força. Porque ela diz, então também, se eu tocar na orla das suas vestes. Deve ter sido muito sutil dela chegar por trás e tocar. Mas Jesus sentiu. Porque dele saiu virtude, né? Saiu poder. E aquela mulher recebeu a cura instantaneamente. Foi na hora. E o exemplo dessa mulher, como representante do papel feminino nesse contexto de família, nos impulsiona a pensar como uma mulher persistente, determinada, focada em objetivos, corajosa, pode mudar a sua história por aquilo que estava movendo dentro dela
na sua fé em ação. Fé em ação. Foi isso que ela fez. Ela deixou para nós um precioso legado e um exemplo para todas as gerações. A história dela foi inserida nos milagres de Jesus, não foi por acaso, mas foi um exemplo para nós. Foram muitas barreiras que essa mulher venceu, gente. Essa enfermidade trazia para ela o rótulo de mulher imunda. E segundo a lei, ela não poderia nem tocar, nem ser tocada por ninguém. Muito menos estar no meio da multidão. Mas isso não foi barreira para ela. O desafio era grande, o risco também. Mas a fé e a busca de soluções para a sua vida fizeram dela uma mulher persistente e ousada. Ela já havia gasto tudo que tinha com tratamento, mas ela não desistiu. Não desistiu. E é interessante o relacionamento de Jesus com ela. Porque ele poderia perguntar, ele sabia de todas as coisas, ele poderia perguntar, mulher, o que você está fazendo aqui? Como você, uma mulher nessa condição, quebrando a lei de Moisés, está aqui no meio dessa multidão? Mas ao invés disso, de ter qualquer atitude de rejeição a ela, ele fez algo fantástico naquela hora. Ele parou para localizar a mulher e para dar voz a ela. Quem me tocou? A sua dor foi identificada. E aquele foi um momento com muita quebra de paradigmas e preconceitos. Ela veio por trás. Ela nem chegou pela frente para ser olhada por Jesus. Mas Jesus olhou no individual. Irmão, Jesus sempre nos olha no individual. Ele conhece o que acontece na sua vida, onde você está, pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser no volante do carro, pode ser em qualquer lugar, num leito de um hospital. Jesus sempre nos olha no individual, porque Ele olha para a nossa necessidade, para as mais íntimas necessidades da nossa alma. Mas Jesus estava indo para a casa de Jairo. A multidão o acompanhava, o objetivo já estava definido, mas ele parou a sua caminhada. E muitas vezes na nossa história de vida, nas dificuldades que nós vivenciamos, eu imagino, em alguns momentos, Jesus parando e dizer, ali tem uma filha minha que precisa. Ali tem aquele filho meu que precisa. E eu vou agir em favor daquela criança, daquele adolescente, daquele homem, daquela mulher. Por quê? Porque a família falhou. A família falhou, mas eu não falho. Então eu vou entrar com a paternidade forte na vida daquela pessoa. Ele olha para nós. Ele inseriu a história dessa mulher na trajetória do seu ministério. Ele deu voz e valor. E a fé dessa mulher foi o seu diferencial para lidar com o seu maior desafio. Ela pensou, se eu tão somente tocar, ela sentiu que a cura viria através desse toque e ela agiu. Nós precisamos nos posicionar na vida cristã. Nós precisamos. Não havia dúvidas no coração dessa mulher. Como pode ser simples o nosso relacionamento com Jesus na dimensão da fé? Porque a fé nos faz entrar diante do trono da graça de Deus. O caminho já foi aberto na cruz do Calvário. Se a gente criasse essa intimidade, essa ousadia de chegar diante de Jesus, de entrar no trono da graça e entrar com confiança, como a nossa vida seria diferente. Porque muitas vezes nós oramos, mas oramos com